As entrelinhas da notícia, os comentários que você precisa saber, o resumo preciso, papo reto. Bom dia, Top Media News. Hoje, política, Lava Jato, Partido dos Trabalhadores e principalmente polêmica. Aqui no nosso papo reto de sexta-feira, um sextou especial, né? Espera, Feriadão. segura um pouquinho a cerveja, deixa ela guardadinha um pouquinho, assiste o programa, depois do expediente, vai tomar sua cerveja, seu refrigerante. Vinícius Quinello, sempre com meu amigo Thiago de Souza, hoje acompanhado pelo deputado federal e um dos nomes fortes do Partido dos Trabalhadores em todo o país. Seja bem-vindo, deputado Vander Lobé. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Thiago. Um prazer poder estar participando aqui desse teu programa Papo Reto, aberto para responder, para ouvir críticas e para poder colocar meu ponto de vista. Aqui o pau tora, não tem Pau essa tora, não. é. Lembrando, gente, todo mundo que participa aqui, porque quando eu não faço, o pessoal, sabe, deputado, me cobra, me xinga no Facebook, no WhatsApp. Sorteio um almoço no Canto do Cumpim, metade da minha barriga É do canto de lá, e ó que tá grande, e um par de ingressos lá do Cinemark, que tá tendo com toda a biossegurança você poder ver seu filme. Assim como essa mesa tem biossegurança, todos estão vacinados. O Éder, que nos acompanha, assessor do deputado aqui, vacinado, as 2 doses. Thiago, o André, o Wesley, todo mundo vacinado. Gente, curta, comente, compartilha e participe do sorteio. Deputado, nós tivemos durante anos a Operação Lava Jato pegando pra capar nesse país, principalmente em cima do Partido dos Trabalhadores. O senhor foi denunciado, foi alvo dessa operação e depois acabou inocentado. Como foi esse período? O que passou na cabeça do senhor e o que você pensa hoje de Lava Jato e Sérgio Moro? Não, primeiro, Vinícius e Thiago, eu acho que qualquer investigação, qualquer agente público, estamos sujeitos a uma investigação. Não vejo problema nenhum. Né? O grande problema é que nós sempre, desde o começo da criação da Lava Jato, a gente falava da forma tendenciosa do juiz Moro, né? E nós defendemos essa narrativa, a Lava Jato investigar. Nós criamos os mecanismos para a Polícia Federal, para os órgãos poderem fiscalizar. Temos muita tranquilidade com relação a isso. Somos e combatemos a corrupção como poucos no período que fomos governo, né? E eu fui vítima, né? Tanto é que não é fácil, porque a minha acusação contra mim era que eu era chefe de uma organização, bom que se diga, do procurador Janot, né? Fantasiosa, uma denúncia fantasiosa que eu e o Collor de Mello, que foi presidente, nunca tive, provei que eu nunca tive com ele na minha vida, pessoalmente conheço, foi presidente da República, que eu e ele éramos chefe de uma organização criminosa e que nós comandávamos a BR Distribuidora. Né? O senhor teria recebido R$1 milhão, é isso? R$1 milhão, Isso. né? Que depois, na verdade, a discussão no processo era R$11 mil. Nossa. R$11 mil. De 1 milhão para 11 mil. 11 mil. Deu 4 minutos de Jornal Nacional e tal, né? E eu acabei, depois de 5 anos, né? Não desejo ao meu pior inimigo, né, o que eu passei, mas graças a Deus eu tinha muita credibilidade. Tanto é que eu sou o único deputado com 5 mandatos consecutivos, né? Eu fui absolvido por 5-0 por unanimidade. Unanimidade, com o voto do Fachin, com o voto da Carmen Lúcia, que a maioria dos outros foram 3-2 que foram absolvidos. Eu fui por 5-0, né? Sou o único parlamentar que foi denunciado, que teve um processo e que se mantém com mandato absolvido. Outros foram absolvidos, mas não conseguiram em 2018 se reeleger. Então, eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? Eu acho que está aí, o Moro voltou à sua insignificância, né? Essa narrativa nós mantivemos do Lula, né? Que o Lula era inocente, o Lula preso, e hoje, depois, através da Intercept, cumpriu um papel, embora não valeu como prova, mas mostrou a parcialidade do Moro e do procurador. Não tem problema você ser qualquer pai ou qualquer pessoa que está nos assistindo, né? Todo mundo pode ser julgado, mas o que todo mundo gostaria de ser julgado era por um juiz imparcial, né? E o Moro não foi imparcial.
com relação ao Lava Jato. As conversas deles com os procuradores, orientando os procuradores, né? Buscando provas, construindo provas, mostrou a parcialidade dele, que depois agora nós estamos desmontando, né, essa farsa que foi com relação ao Lula. Tanto é que a opinião pública vai ter oportunidade de julgar o Lula o ano que vem. Deputado, só um pouquinho de desculpa. Mágoa, fica? Não fica mágoa. Eu sou um cara que... Ó, da onde eu saí, Vinícius? Eu saí lá da minha querida Porto Murtinho, né? Eu sou um cara que eu tento passar para os jovens, para aquelas pessoas de família simples, que é possível você vencer. Eu sou filho de um sargento do Exército, né? Eu construí, não herdei nada, eu construí na luta, né? Fundei um partido junto com o Zeca, fomos do Sindicato dos Bancários juntos, né? Essa luta, essa trajetória toda. E me orgulha muito, porque eu sempre fui coerente com aquilo que eu penso, dialogo com todo mundo, sou um cara que lutei pela redemocratização desse país, então não posso guardar mágoa. Eu acho que não tem problema ninguém divergir de você. Eu acho que cabe a nós agora, a vocês da imprensa, a gente superar um pouco da questão do ódio na política. Né? A política, gostando ou não, as coisas passam pela política. A negação da política é a coisa mais absurda e mais idiota que tem. E uma polarização gigantesca também. Mas você pode até polarizar, você pode pensar, mas você pode tomar uma cerveja junto, respeitar a opinião do outro. Ninguém tem. Eu não acredito na verdade absoluta. Né? Nós, como seres humanos, somos falhos. É natural que a gente comete erros. Agora, o que não dá é para os fake news da vida denegrir a imagem da gente, sabe? Porque o que se tem uma coisa que é o maior patrimônio de quem é político, né, é a sua imagem, né? Mas graças a Deus eu não guardo mágoa, porque também, né, mantive o meu mandato, mantive a relação e mantenho a relação, sou uma pessoa que dialoga com todo mundo, mas tenho a minha opinião formada, como já falava Raul Seixas, né, sobre tudo, né? E acredito muito na democracia. Eu acho que negar o Estado Democrático de Direito, eu acho que esse é o maior desafio e o maior enfrentamento que nós vamos fazer. Né? E é o desafio que está colocado, inclusive, nesse diálogo e nessa reunião que a gente teve com o Lula essa segunda-feira. Thiago de Souza. Você, para emendar, você fez uma pergunta sobre corrupção, né? Lava Jato e tudo mais. O deputado federal Fábio Tradi, ele teve aqui umas 3 semanas, se eu não me engano, né? E ele falou o seguinte, ô Wander, houve corrupção dos governos do PT e agora a missão do PT seria ou mostrar que não foi o PT que cometeu os atos de corrupção, ou então prometer ao eleitor que não, se foi ele, não fará mais. Você concorda com esse posicionamento do seu colega? Não, eu respeito muito o Fábio Tradi. Eu acho que em qualquer governo tem que ser investigado. E se tiver corrupção, aqueles têm que pagar. O que eu defendo e falo, e nós sempre defendemos, né, que tentar imputar o Lula e ao núcleo do governo, né, e nenhum presidente, tá mostrando agora, né, tem conhecimento de todas as ações do governo. O que nós precisamos é cada vez mais fortalecer as instituições que investigam. E nós demos toda a autonomia ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público estaduais, nós equipamos e demos toda a autonomia à Polícia Federal, né, e condições, e eles mesmos não negam isso, né? Então precisa ser. O que não dá é para tentar fazer de novo, em função dos avanços que nós tivemos, e não foi só com o Lula, foi assim com o Jango, foi assim com o Juscelino. Se você pegar a história do Brasil, você vê com o Juscelino, que hoje, né, para a maioria é um herói, naquela época, né, foi uma denúncia de que ele era dono de um apartamento na Vieira Soto, e morreu pobre com o sítio e com a casa dele. Como é o presidente Lula? O presidente Lula, você acha que ele precisaria de um triplex no Guarujá? Na boa, um triplex que qualquer cidadão que ganha, como ele foi deputado, como ele foi presidente, poderia ter comprado. Né? Tá comprovado que não foi dele, até porque não tinha escritura no nome dele. E agora está sendo absolvido de todos os processos. Né? O problema é que a elite brasileira, e quando eu falo elite, falo banqueiros, falo os grandes industriais, eles não permitiram nesse período todo, e não aceitam, que às vezes um filho de um pobre, de um negro, poder estudar numa faculdade pública do lado, através da cota de um filho de um rico,
né, eles se sentem ofendidos de viajar, de ter oportunidade de viajar, de poder andar de avião, ou dessas conquistas todas que nós tivemos no governo. O que sustenta o Lula hoje é fruto das ações que foram do que nós construímos das políticas públicas, de inclusão, de melhorar o salário, de incluir 30 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza, que não eram cidadãos, né? E agora está retrocedendo. Olha aí, falaram que tinha 8 milhões, a gasolina estava em 2,50. Fizeram aquele escândalo, hoje está 7 e ninguém acaba se indignando. Né? Você pega o preço do arroz, da carne, do feijão. O grande problema, Vinícius, que nós vamos discutir, e eu vi uma fala do Delfim Neto, que é um liberal, né? Foi ministro da Economia, ele fala o seguinte: precisa de uma pessoa como Lula para restabelecer de novo e ter um governo que distribua a renda. A concentração no preço que está, o preço das commodities e o dólar nesse preço, a concentração está ficando na mão de muito pouco, cada vez de menos. Acabou a classe média. Acabou essas pessoas que adquiriram sua casa, estão vendendo sua casa, voltando a morar de aluguel. Quem tinha uma bicicleta que comprou uma moto, quem tinha uma moto que comprou um carro, está regredindo. E esses avanços todos nós tivemos nesse período do governo do Lula. Por isso que o Lula está nessa condição que ele está hoje. E não tenho dúvida. Escreva o que eu vou falar para vocês. Essa eleição do ano que vem é uma eleição polarizada. Não tem terceira via, não tem espaço para terceira via. E vai ser uma eleição de um turno só. O grande desafio, e ele falava isso para nós na segunda-feira, é radicalizar no programa e avançar nas alianças. Esse é o desafio, porque é uma eleição nacional, você precisa ter nos estados as alianças necessárias para poder você fazer a campanha no Brasil todo, num país deputado, continental, senador. Exatamente. Deputado, Então, só rapidamente. eu acredito muito nesse processo e que a gente tem tudo para retomar o ano que vem. Aproveitando que o senhor falou aí que teve com o Lula na segunda-feira, eu queria perguntar o seguinte: o PT hoje se resume ao Lula? Eu vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque é o seguinte, nos cargos do Executivo, por exemplo, na última eleição, não faz muito tempo, novembro do ano passado, o PT foi varrido das prefeituras. O Lula já estava numa boa, já estava solto, já estava conversando com todo mundo, e ele não conseguiu fazer essa transferência de voto para os candidatos do PT, por exemplo, a Marília Reis, né? Então, assim, a pergunta é, ele não está conseguindo transferir. Você acha que o eleitor vota no Lula, mas não vota em quem ele indica? Não, Tiago, o contrário. Na verdade, nós estamos num processo de recuperação da imagem do partido e de recuperar uma narrativa. Nós estamos falando já de um ano lá atrás. Cada vez mais, a gente vem demonstrando duas coisas, né? Que todas aquelas pessoas que tinham, e pessoas que votaram achando que o Bolsonaro ia fazer as mudanças que o país precisava, né? Começam a perceber, né, cada vez mais, começa a aumentar a rejeição dele. Isso é real, todas as pesquisas mostram isso, né? E o limite dele chega ao mesmo tempo, por isso que eu falo que não tem dois turnos essas eleições, porque o espaço para a terceira via, porque ele também se consolida dos 20 aos 30%. E não dá margem para uma terceira candidatura. E eu acho só que cada vez mais a gente vem ampliando. Tanto é que você estava falando, mas o Haddad fez 46%, o Lula preso. Né? É verdade, nós estamos recuperando uma narrativa que a gente perdeu nos últimos 5 anos. Inclusive né? aqui em Mato Grosso do Inclusive Sul. aqui no Mato Grosso do Sul. São 2 vereadores, uma cidade... Eu não tenho que tem dúvida. 29. Eu vejo agora, deste ano para cá, o próprio governo, pesquisa do governo, o Lula, pela primeira vez, ganha o Bolsonaro no Estado. Nas pesquisas, hoje mostram isso. Claro que a pesquisa é uma fotografia desse momento. Né? E não estou falando do Instituto, que é pesquisa paga, porque é época de eleição. Estou falando, as pesquisas de avaliações que qualquer governo faz têm demonstrado isso. Eu acho que a gente recupera a narrativa. Eu acho que o Lula é o candidato, tem que ser o nosso candidato este ano. Nós temos outro. Se você tirar o Lula e botar o Haddad, é um candidato extremamente competitivo. O problema é que o Lula encarna a esperança das pessoas voltarem a comer carne, no final de semana ter o seu churrasquinho, de ter a oportunidade de ter um emprego de volta, de ter que os filhos deles possam ter acesso a uma universidade pública, ou através dos programas como FIES, ou outros programas que permitiram eles se formarem, né? E assim também nas outras áreas.
Então eu acho que essa saudade e essa posição de estadista que ele se coloca, que ele tem se colocado, né? Você pode olhar, ele tem feito algumas visitas em alguns estados, cirúrgica. Foi lá na Bahia, ajustou o palanque lá. Tal lá o senador que é do PSD, vai ser senador na chapa dele. Né? Foi lá no Rio de Janeiro, né? Trouxe o Freixo, que é um baita de um quadro para ser candidato a governador, está conversando com o prefeito do Rio, né? Para fazer uma frente lá contra as milícias. Que lá é enfrentar as milícias. Né? Ou seja, transformando esses estados que têm uma densidade eleitoral muito grande, tipo Rio, tipo Minas, ajustando esses palanques, Bahia, né? Para ter também um candidato competitivo. Né? Eu acho que o PT às vezes erra no sentido de... E a gente fez uma reunião muito positiva com ele, né? E ele falava do papel da bancada nesse sentido, né? De não querer em todo o estado ter candidato do PT. Aliança você faz com diferentes, né? Em cima de um programa. Né? E para nós aqui no estado, né, poder apoiar alguém, nós queremos e vamos exigir que esse candidato também apoie o Lula. Deixa eu só... Só um momentinho, dá um oi pro pessoal aqui, que tem um monte de gente comentando. Bom tá? dia, Que gente. aqui é ao vivo, tá, deputado? A gente tem 50 perguntas aqui. Juliana, Eliel, João José, Watson. Bom, eu falo bem sincero, o pessoal xingando, elogiando, é um pau da... Pode xingar, pode xingar. Do mesmo jeito que tem polarização nos votos, a gente vê isso muito nos comentários. Porque um Verdade. lado é PT e Bolsonaro genocida, Isso. o outro lado é Bolsonaro e Lula ladrão. Vamos ser sinceros, mas é o quadro nacional hoje. Eu concordo, e aqui a gente tá para dar opinião, eu concordo com o deputado, quando ele fala que não tem terceira via, muitas vezes por causa disso. Você não vê ninguém aqui falando de João Dória. Verdade. Você não vê ninguém falando Não de tem um torcedor Leite. apaixonado, né? Você não vê ninguém falando do Moro, tá? Eu vou fazer uma pergunta agora. Escândalo recente. O senhor vê uma diferença muito grande entre os escândalos da Lava Jato e o que a gente está vivendo agora com os escândalos do Bolsonaro, como, por exemplo, a offshore do Paulo Guedes? Imagina se fosse um ministro do PT. Ou imagina se fosse o filho do Lula que comprasse uma casa lá de 4 milhões e pouco. Né? Você vê o preconceito que se tem. Né? O que eu tô querendo dizer? Eu concordo com você. Essa eleição está polarizada. Você tem uma coisa que o Bolsonaro permitiu, esse período e essa ascensão dele, é que a direita saísse do armário. Eles se assumiram. Até então, eles tinham muita dificuldade de assumir essa coisa que bandido bom é bandido morto, que você negar ciência, né? Que você achar contra qualquer tipo de... contra as minorias, preconceitos, né? Esse pessoal saiu do armário, se assumiu. Né? Então, isso leva àquela tese que eu estava falando para vocês. Eu vejo que o Bolsonaro não baixa de 20%. Né? E ele tem um teto de 20 a 30%. E tem uma rejeição muito grande. Agora, eu concordo com o que o Lula falou lá para nós. Governo, o cara precisa ser muito ruim para perder a reeleição. Seja o prefeito, seja o governador, ou seja o presidente. Porque a máquina está com ele. Ele só não pode ir em inauguração, o resto, ele pode tudo. Ele que ordena a despesa, ele que paga os fornecedores, né? Ele que contrata os cargos comissionados, ou seja, precisa ser muito ruim. Né? E o que nós temos que ter muito, por isso que é importante essa capacidade, e vai depender da gente, se a gente vai ter de fazer os palanques fortes nos estados brasileiros. Né? Porque isso contribui para você manter esse percentual e esse índice que o Lula tem hoje. O Lula está na faixa para ganhar no primeiro turno. E eu acho que como não vai ter terceira, quarta via, o que vai acontecer? Na reta final vai se polarizar. Ou o cara vai conosco ou vai com o Bolsonaro. Daí a importância da gente disputar o centro. Nos estados, disputar o PSD, disputar parte do MDB, parte desses partidos, mesmo que estão no centrão. Ó, deputado. Nos estados. Tem uma coisa aqui, ó. A Mesquita Rosa falou uma coisa que eu vou ser bem sincero aqui, a gente joga aberto. Eu não sou eleitor do Wander, nunca votei no Wander. Mas eu ouço essa conversa aqui, acho que desde que eu nasci. Esse deputado aí também nunca mais se reelege. Desde que o Wander se elegeu, eu escuto essa conversa. Isso eu acho que é um método do deputado, porque, como eu disse, ele tá 5 vezes seguido. Só eu e o finado Nelson tá de pai. Eu tenho um orgulho muito grande.
Somos grande o único nome da com política. 5 mandatos consecutivos. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei muito, que eu quero ver se o senhor concorda. O Edgar falou, ver se o senhor concorda. Aqui em Mato Grosso do Sul, o eleitor é extremamente conservador, reacionário e é pobre puxando o saco de coronel. E o Bolsonaro vence aqui. O senhor concorda com o Edgar? Ô Edgar, em parte sim, né? Eu acho que tem aqui o Estado extremamente conservador. O que a gente começa a perceber que nesse período, nos últimos 6 anos, uma boa parte do assalariado, do trabalhador, ele ficou indignado com o PT, em função de toda essa lavagem que foi feita, né? E assim, com o braço do judiciário, com o braço da grande imprensa, né? Reproduzindo isso. As pessoas começam a perceber, né? E a gente vê claramente isso, e que eles começaram a deixar. O filho começou a ficar desempregado, um da família, depois o segundo. Ele começou não tem condição de pagar gasolina, vendeu seu carro, perdeu o emprego, está com as dificuldades e começou a perceber o que foi o governo do Lula no período do PT e o que tem sido nesses últimos 3 anos, 4 anos. Né? Aumentou o desemprego, aumentou o preço do botijão de gás, porque o cara fala, o mercado regula, a Petrobras agora que regula é o mercado. Olha o lucro que está ganhando. 51% da Petrobras é do povo brasileiro, é do Estado. E o Estado tem que exercer isso, construindo política. Criticava a Dilma que mantinha congelado o preço. Claro, diminuiu o lucro daqueles dos fundos americanos, dos fundos estrangeiros. Essa é uma política que nós vamos retomar. O Lula falou esses dias. Né? Vamos gerar. Outra coisa, essa questão do teto que gera. Do teto de gasto. Para investimento, qualquer país está fazendo, outros países. Para investimento, tem que permitir. Nós vamos ter que derrubar isso. Ter a coragem de derrubar. Para você retomar o desenvolvimento e o Estado como indutor do desenvolvimento, trazendo a iniciativa privada. Foi assim que foi feito em qualquer... Os Estados Unidos está fazendo isso, que é o país como referência capitalista para nós. Tiagão. O deputado falou em eleição, vamos lá. O Bolsa Família, apesar de ter nascido ali no governo Fernando Henrique, ele se tornou uma marca do PT, isso é indiscutível, né? Tá no coração e mente das pessoas aí. Agora o Bolsonaro mudou de nome e vai promover um reajuste do Bolsa Família. O senhor acha que ele vai conseguir capitalizar com essa operação aí? Deixa eu falar. Essa é a preocupação que eu acho que nós temos que ter. Primeiro, o governo é muito forte, qualquer governo é muito forte. Se ele votar e aprovar e criar os mecanismos para poder fazer um grande programa, mesmo em período eleitoral, isso pode disputar esse eleitorado... No Nordeste, por exemplo? Não, da classe D e E, do Brasil todo, né? Aham. O que eu acho? Só que eu acho que a política contaminou a economia. Não recupera mais a economia. A desconfiança do governo. Né? Foi um fiasco essa ida dele lá no que ele teve agora nos Estados Assembleia Unidos, da ONU. na Nova ONU, York, né? Na ONU. Né? Desastre em todos os sentidos. Segundo, eu vejo esse negócio do Guedes cada vez mais, esse episódio do Guedes, do ministro, né? A política está contaminando a economia. Eu acho que ele não recupera mais a economia, infelizmente. Embora os preços das commodities vão manter em alta, está segurando o dólar lá em cima, né? Vale tudo aquilo que você produz. Não tem uma política, nós vamos viver um desabastecimento. Acabaram com todos os órgãos, a Conab, acabaram com todos os órgãos que regula a produção, os estoques. Nós vamos ter problema, teve uma safra aqui em função da seca, né? Eu acho que nós vamos ter problema seríssimo o ano que vem. Então eu não acredito que ele se recupera. Mas também não acredito que ele esteja morto, como alguns acham que vai ser substituído. Por isso que eu acho que não vai ser uma eleição polarizada. Nós contra eles. É verdade que nesse encontro que você teve, o Lula falou que não é para ter salto alto, que apesar das pesquisas indicaram o nome, o Bolsonaro ainda tem uma força muito grande eleitoral. Verdade. Inclusive o Fernando Haddad teria dito isso. O senhor confirma isso? Verdade. No encontro ele falou, até agradeceu o papel da bancada. E pediu que a bancada tenha essa compreensão nos estados, porque qual que é o problema? Vou dar um exemplo aqui no nosso.
Nós temos uma disputa histórica com o MDB. Né? Lá no Nordeste, o MDB vai ser aliado em vários estados. Renan Calheiros, então, que eu diga, né? ele está pedindo essa compreensão da gente ter a capacidade de não querer em todos os estados, a gente ter um candidato a governador. Ele disse lá, falou para mim, pro Zeca, se for você tem história, você já foi 2 vezes governador. Agora, se não for você, nós temos que trabalhar no sentido de construir uma aliança. Né? E ele está correto. Né? Não adianta você querer lançar. Nós não estamos mais nessas eleições, diferente de 2018. 2018, Humberto Amaduci cumpriu um papel importante para nós. Nós tínhamos que ter candidato em todos os estados, independente de qual o tamanho que nós íamos chegar no final, no resultado das eleições. Porque nós estávamos defendendo, né, a questão que o Lula era inocente, que o Lula estava preso. Uma bandeira. Né? Nós estávamos defendendo uma narrativa, né, que depois foi fruto de tudo isso que nós estamos chegando nessa condição que estamos chegando hoje. Deputado, Mas não necessariamente porque nós tivemos um candidato lá que nós temos que ter agora em 2022. Agora é hora, nós temos chance de fazer o Lula voltar a ser presidente. Precisa nos estados ter essa capacidade de fazer aliança. É isso que ele pediu para nós. Aqui, para não ficar de salto alto. Aqui o PT faria aliança com quem? Em Mato Grosso do Sul. Temos vários pré-candidatos. Temos vários. Não, né? Com aqui- quem, inclusive o Zeca. Eu recebi um recado aqui do Alberto Inácio dizendo que o que o Lula disse não é que tem que ter um candidato, mas não que seja o Zeca, entendeu? É isso que, inclusive, ele falou, que ele e o Amaduti, acho que é Roberto Amaduti, né? Humberto. Humberto Amaduti, ele falou que não vão desistir da... Não, é legítimo no PT de internamente disputar. Eu defendo o seguinte, é minha opinião. O que o PT tirou na última resolução no encontro? Que o Zeca e o Humberto é o pré-candidato, né? E que nós estamos abertos para discutir qualquer tipo de aliança. Aí é uma opinião minha, defendo o seguinte, a disputa de hegemonia não é mais com o PSDB, com o MDB. A disputa de hegemonia é com a direita raivosa, essa que nega a ciência, essa que não defende a democracia, que defende a intervenção, né? Que são os antidemocráticos. Então, nós estamos abertos para dialogar com qualquer das outras candidaturas. Nós temos o Zeca como pré-candidato, vamos tentar construir. Agora, se lá na frente, o que eu vou defender, o PT já tenho defendido, para nós fazermos aliança, abrir da candidatura do Zeca ou do Humberto, nós vamos abrir com alguém que assuma o Lula no primeiro turno. Tem que ser Lula. Tem que ser Lula, tem que ser aliança formal, né? Ou seja, Palanque casamento mesmo, mesmo. palanque, né? Se não for nessa condição, não vai ter o PT junto, né? Agora tem outros que defendem qualquer condição, eu respeito, e aí nós vamos disputar nos encontros do PT. Não, em qualquer, se não for o Zeca, pode ser Humberto, se não for Humberto, pode ser... É uma tese, é um direito que esses militantes têm. Mas democracia é isso, é a vontade da maioria. E no PT você tem um partido democrático que o meu voto vale tanto quanto o do qualquer militante mais simples ou mais humilde, a mesma coisa. Eu vou defender esse ponto de vista. Eu acredito que aqui o Zeca é uma coisa, né? Se não for o Zeca, eu vou defender a aliança, seja com aqueles que queiram ficar. Pode ser com o Riedel, pode ser com a Rose, pode ser com o PMDB, com o André Putinelli. Quem que vai nos querer no primeiro turno? Né? Eu acho que política se faz assim. Tem outros que defendem o contrário do PT, legítimo, tem todo o direito de defender. Se eu perder internamente, beleza, vou acatar aquela vontade que o partido decidir ou tomar nos seus encontros ou na sua convenção. Deputado, fofoca da semana que eu ouvi, nesse meu ouvido aqui, foi o seguinte: Vander Lobé não saiu para reeleição. Por quê? Eu ouvi. A fofoca chega pela metade. Aí eu até falei bem assim, eu estarei com o Vander na sexta-feira. Vou olhar para ele e vou perguntar. Eu vou falar para você, eu sou candidato a deputado federal. Né? Até, não vou contar o santo, mas não vou contar o milagre. O dia que eu estava indo para o enterro do meu pai em Porto Murtinho, eu recebi uma ligação. Condolências. Eu recebi uma ligação de um dos pré-candidatos, né? Ou pré-candidatas. E falou o seguinte, falou, Vander, eu quero te convidar para você ser vice. Eu falei, não, eu sou candidato a deputado federal. Se você quer aliança conosco, fala que você assume o PT, a candidatura do Lula, que a gente dialoga e conversa.
como eu falei, para o Fecha o governo, quadro. né? Tenho falado isso para o Reinaldo, tenho falado isso falei para a Rose, né? Nós estamos e queremos. E claro que a gente tem que avaliar como que vai estar em abril, maio, junho do ano que vem. Como eu acho que o Lula vai chegar muito forte, nós vamos ser muito paquerados por todo mundo para querer já nos Vem pra apoiar, querer nos apoiar aqui no estado. A gente está com o tempo corrido. Eu preciso falar o seguinte: durante a Lava Jato, o senhor foi alvo do que, na minha opinião, foi uma vergonha, mas minha opinião, de uma ciranda que virou viral, uma pouca vergonha, num café aqui de Campo Grande, que cantaram, fizeram uma baixaria no meu ponto pessoal, o Thiago pode discordar. E hoje o senhor está processando esse pessoal. Quem dança por último, dança melhor. Não, eu acho que é o direito que eu tenho. Ele tinha todo o direito, respeitei a vontade deles, tanto que não reagi. Aham. Né? Isso a gente viu mesmo. Achei uma indelicadeza, mas faz parte de cada um. Tentou se credenciar em cima de mim, até que depois ele até virou vereador, mas Sim. voltou na sua insignificância. Tá lá, sem mandato, né? Eu, depois que eu fui absolvido, agora eu estou procurando os meus direitos, né? Eu ajuizei uma ação e vou aguardar o resultado dessa ação, né? E, como fala, às vezes, quem ri por último ri melhor, né? Essa pergunta foi da Lisiane, que é nossa parceira de bancada, Berrocal, você conhece, que não pôde comparecer. Beijão pra você, Liz. Thiago, te dou a honra da última pergunta, que nós estamos bem em cima muito aqui, bem, ó. mas olha, eu tenho mais 20 perguntas aqui. Não, escolhe a melhor das 20 aí. Não, vamos lá. Ô, Wander, é o seguinte: o PT vive dizendo que quer o impeachment do Bolsonaro. Isso é fato, eu tenho provado aqui no celular. A grande imprensa está dizendo que não, que o PT só está fazendo uma pressãozinha aí para desgastar a imagem do presidente e disputar o PT com um presidente enfraquecido em 2022. Pelo fato das manifestações aí de vocês terem sido bem vazias e nem o Lula não foi nessa manifestação, eu creio que realmente a grande imprensa tem razão e que o partido quer mesmo um Bolsonaro baleado aí na disputa. Qual que é a verdade nesse ponto todo? Ô, Tiago, a verdade é o seguinte, nós somos a favor do impeachment. Agora, para ter um impeachment, você precisa ter uma maioria dos 513 deputados. Verdade é que o Centrão assumiu o governo do Bolsonaro. Eu estou há 19 anos, eu nunca vi, converso com alguns que não são do meu partido, que são deputados mais antigos do que eu, que foram do governo Fernando Henrique, que foram deputados no governo Fernando. Nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Lula, nem no governo Dilma, nem no Temer. O Centrão comandou o orçamento como comanda no governo Bolsonaro. Não passa pelo Ministério da Fazenda. Uma boa parte do orçamento está sendo distribuído pelo Senado, pelo Congresso. O que acontece? Você acha que esses parlamentares vão querer o impeachment do Bolsonaro? É eles que têm que querer. Se não trouxer uma parte do Centrão, você não tem um número suficiente para impeachment. Mas eu faço uma pergunta né? aqui. O Congresso se sente pressionado a fazer o impeachment? Porque a impressão que dá é que, assim, pela história do Brasil, o Congresso nunca bancou um presidente impopular. Então, a impressão que dá é que o Congresso não está sendo pressionado pela população. Não, eu vejo só o contrário. Eu até divirjo de alguns companheiros meus de partido. O ato do dia 7, ele não foi tão grande como o pessoal do Bolsonaro. O ato do Bolsonaro foi o mais organizado deles, de todos que eles fizeram. Não foi tão grande quanto eles esperavam, mas foi suficiente para duas coisas. Ele botou na rua o pessoal evangélico, botou na rua o pessoal da bala, da segurança, e botou na rua o agronegócio, que pressiona a bancada dele contra o impeachment, que financia essa bancada dele lá no Congresso. Então ele ganhou um fôlego. Eu acho que a gente vinha num processo para construir o impeachment na rua e também no Congresso, porque não adianta você ter só na rua e não ter no Congresso. Uhum. E não adianta você ter no Congresso e não ter na rua. Né? Uhum. Então, eu acho que ele ganhou um fôlego. Né? Nós, particularmente, estamos trabalhando, mas para nós, aí é a opinião, para nós não, aí eu vou falar na primeira pessoa. Para mim, eu vejo da seguinte forma: quem pariu o Mateu que o embale. Então, eu sou a favor do impeachment. Mas se eles querem deixar assim, vamos desgastar o máximo para nós fazer o contraponto da disputa, que é na democracia, é legítimo em qualquer processo. Eu acho, particularmente, que o grande erro do PSDB foi embarcar no impeachment da Dilma.
Se eles deixassem a Dilma sangrando, com certeza eles ganhariam as eleições, né? Que é da disputa política. Gente, horário apertado, vou direto ao ponto. A produção passou aqui, o André. Juliana Rezende ganhou aqui um almoço no Canto do Cupim. E a Mesquita Rosa Mesquita, porque o pessoal bota bonito assim no Facebook. Um par de convite do cinema. Podem buscar horário comercial na rua 24 de outubro, 898, Vila Glória. Rua 24 de outubro, 898, Vila Glória, aqui com a Ana. Queria agradecer Thiago de Souza, sempre meu parceiro. Gente. E principalmente o deputado. Eu sei que o tempo é corrido. O Paulo Tora, muito obrigado pela presença aqui, Wander. Eu que agradeço, Vinícius, Thiago e toda a sua equipe aí, pela forma. Acho que nós precisamos cada vez mais ter esse tipo de debate, com toda sinceridade, com crítica, com ataques e contra-ataques, que faz parte da democracia. E a oportunidade de a gente poder, e quem está nos assistindo, poder fazer o seu juízo de cada um. E faz parte da democracia. Ninguém é dono da verdade. Faz parte da democracia. Não existe verdade absoluta. E discordar. É isso aí. Sabe o que não faz parte da democracia? A agressão física ou verbal. Tá? Concordo. Você vem aqui e fala, pô, cara, eu acho que você tá sendo ingênuo. Ótimo. Agora, pô, seu burro, filha de uma puta. Aí, meu irmão, maneira, né? Cuidado que o Facebook vai cortar. Vai me de bloquear. O palavrão. Facebook tá aqui. Você pode fazer tudo no Facebook. A mensagem de morte, tudo, você não pode xingar. Gente, não esqueça, segunda-feira é aniversário do Estado. Não teremos programa, tá? E aniversário de vocês também, né? E do Top Media News junto, matérias especiais. Muito obrigado novamente, Wander. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pro Éder aqui que acompanhou o Wander, é meu pessoal. Bom final de semana, bom feriado a todos. Manerem na cerveja. Não dirijam, bebam, por favor. Até quarta-feira no Papo Reto. Um abraço. As entrelinhas da notícia, os comentários que você precisa saber, o resumo preciso, papo reto